Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32 diz assim: Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O Sermão do Monte é uma pregação sobre o Evangelho do Reino de Jesus, o Evangelho do Reino dos Céus. Jesus está ensinando sobre as leis que regem o seu reino, às quais os seus súditos devem obediência total. Nós temos visto que Cristo não traz nada de novo em relação ao que já havia sido dado por ele mesmo a Moisés e por meio de Moisés, então, ao povo, no passado, há muito tempo, no Antigo Testamento. Em essência, as leis são exatamente as mesmas. E o que muda, então? Jesus se opõe não à lei dada por Moisés. Jesus se opõe ao que fizeram com a lei. Jesus se opõe às interpretações dos mestres da lei, que distorceram, que flexibilizaram e acabaram por enfraquecer o significado amplo e espiritual da lei dada por meio de Moisés. A gente precisa observar os detalhes do que Jesus está dizendo. Observe o versículo 31. Jesus diz: Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Um leitor desavisado ou desatento vai pensar, ora, Jesus está se referindo ao que Moisés disse, mas não. Jesus não se refere ao que Moisés disse e deixou por escrito lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco. Jesus aqui se refere à interpretação errada que foi dada aos escritos de Moisés. Essa frase, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, está, na verdade, omitindo o que Moisés orientou a esse respeito. As palavras de Moisés sobre esse assunto do divórcio estão registradas em Deuteronômio, capítulo 24. Abra lá a sua Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. A essência do que eu quero destacar está no versículo 1, mas a gente vai ler a lei completa, que vai até o versículo 4. Deuteronômio, capítulo 24, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, veja, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então, aí vem a ordenança, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, ou seja, se comprometer com ela para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, vou repetir aqui apenas o versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, e assim por diante. Veja só, sem que tivesse havido qualquer permissão da parte de Deus para o divórcio, Deus nunca
Em momento nenhum da Escritura Sagrada nós vemos a instituição do divórcio da parte de Deus, em momento nenhum. Sem que isso tivesse acontecido, a gente vê nesse texto que o divórcio era uma prática comum. Mesmo que Deus nunca tivesse orientado o homem a se divorciar por nenhum motivo, nós vemos através desse texto de Deuteronômio 24 que essa devia ser uma prática comum e até poderia estar sendo usado como uma forma de legalizar o adultério. Como assim? Talvez alguns estivessem dando carta de divórcio à sua esposa, para que então pudesse se adulterar sem peso na consciência e depois retomar o seu compromisso com a sua esposa. Porque você vê, inclusive, o versículo 4 dizendo que a repudiada não deve retornar ao primeiro marido, porque isso seria abominação. Quer dizer, já é um pecado o adultério, né? Quanto mais esse retorno, essa coisa toda enrolada, né? Então, aqui, o que está sendo colocado? Um parâmetro. Moisés está dizendo, vocês não devem se divorciar por qualquer motivo, mas quando somente se houver ou se for achado coisa indecente, imoralidade. Moisés, então, por divina instrução, Deus quem orienta ele a fazer isso, instaura uma lei para coibir o divórcio por qualquer motivo. Este é o sentido dessa lei. Coibir o divórcio por qualquer motivo e impedir definitivamente que isso aconteça, que caso isso aconteça, a mulher deixada no primeiro casamento retorne ao seu primeiro marido, porque isso seria abominação perante o Senhor. O que na verdade Moisés está dizendo? Moisés está dizendo que o homem que achar coisa indecente na sua mulher com que se casou, ele pode, não deve, veja, não é um dever, não é uma lei que dita que ele deve dar carta de divórcio. Ele pode se separar e dar carta de divórcio somente neste caso. Provavelmente muitos homens rejeitavam suas mulheres sem lhe dar um documento confirmando um divórcio, por qualquer motivo, e isso impedia que a mulher pudesse se casar novamente. Se ela não tem uma carta de divórcio, um documento que oficialize isso, então isso dificultava ela de se casar novamente e isso a destinaria certamente à miséria, à mendicância ou até mesmo à prostituição para sobreviver. Então Moisés determinou que o homem deveria dar carta de divórcio caso repudiasse a sua mulher e somente por achar nela alguma coisa indecente. É isto que a lei do Antigo Testamento, dada por Moisés, está dizendo. Agora leia, volte a Mateus capítulo 5, versículo 31. Vamos ler novamente o versículo 31. Está escrito, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Não foi Moisés quem disse essa palavra, concorda? À luz do que foi lido e explicado de Deuteronômio 24, não foi isso que Moisés disse. Os maus intérpretes da lei é que diziam que o homem poderia repudiar sua mulher por qualquer motivo e se o fizesse, então teria apenas o dever de dar a carta de divórcio. Mas não foi isso que Moisés prescreveu. No versículo 32, Jesus diz, eu, porém, vos digo. E essa frase já mostra que Jesus está se opondo à interpretação nefasta, perniciosa dos religiosos hipócritas que orientavam o povo naqueles dias. Jesus diz, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, aí veja, aí sublinhe isso aí, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Veja, ela não era adúltera até então, né? Ela não era adúltera até então. A expõe a tornar-se adúltera e aquele que casar com a mulher repudiada também comete adultério.
O que Jesus diz no versículo 32 é exatamente o que Moisés disse em Deuteronômio 24, versículo 1. O único motivo que permite, não obriga, o único motivo que permite um homem a rejeitar a sua mulher é o caso dela se envolver em relações sexuais ilícitas. Se ela se envolver em relações sexuais ilícitas, ela já se tornou adúltera. Ela não será exposta a tornar-se adúltera. Se ela já praticou relações sexuais ilícitas, ela já se tornou adúltera, já é culpada de adultério. E então, neste caso, o homem pode rejeitá-la e lhe dar a carta de divórcio. Por isso, o homem tem, neste caso, a permissão de rejeitar sua mulher, de dar o divórcio. É óbvio, eu não preciso nem dizer que o contrário é verdadeiro, né? O mesmo vale para o caso do marido se envolver em relações sexuais ilícitas. A mulher, neste caso específico, tem o direito, não o dever, tem o direito de rejeitar o seu marido e se divorciar. Porque se não fosse neste caso específico, se houvesse o repúdio, a rejeição do cônjuge e o divórcio, sem ser por causa de relações sexuais ilícitas, então a pessoa estaria sendo exposta a tornar-se adúltera. Em outras palavras, o que Jesus diz é o seguinte: se um homem repudiar sua mulher, sem que seja em caso de relações sexuais ilícitas, ela, que até então não era adúltera, estará exposta a tornar-se adúltera. E bem assim o homem com quem ela se casar também estará cometendo adultério. Um pregador muito conhecido aqui no Brasil, que não é o Hernandes e também não é o Nicodemos, afirma que, na verdade, não é permitido o divórcio nem mesmo no caso de adultério. Esse pregador, ele recorre à palavra grega, traduzida aqui por relações sexuais ilícitas, para explicar o seu ponto. A palavra grega traduzida por relações sexuais ilícitas é a palavra porneia. Para esse pregador, eu não vou dizer o nome dele, a palavra porneia se refere ao ato sexual de dois solteiros somente e tem a ver somente com prostituição. E ele diz, esse pregador diz, que se Jesus estivesse se referindo ao adultério, ele usaria uma outra palavra grega que eu não anotei o nome aqui. Mas eu não posso concordar com ele, porque a palavra porneia em grego pode significar sim prostituição, pode significar fornicação, que é a relação de duas pessoas sem estarem casadas, terem relações sexuais, ou qualquer outra forma de prática sexual ilícita, qualquer imoralidade. Porneia é um termo bem amplo, né? Qualquer forma de imoralidade sexual é porneia, inclusive o adultério. Porneia seria talvez mais equivalente ao nosso termo imoralidade. Imoralidade é qualquer coisa imoral. É um termo bem amplo. No meu entendimento, Jesus está ratificando a permissão que Moisés deu de haver rejeição de um cônjuge por outro quando há coisa indecente. O que seria essa coisa indecente que a gente viu lá em Deuteronômio 24, versículo 1? Essa coisa indecente seria imoralidade sexual, que pode ser adultério, pode ser prostituição, pode ser qualquer coisa relacionada a uma relação sexual ilícita, que é a tradução do nosso texto, uma ótima tradução. Mas essa permissão não é a regra. Eu estou tentando também sempre enfatizar isso. Embora haja a permissão, não há o dever de se divorciar quando o outro comete adultério. Entenda bem, meu irmão, minha irmã.
não é porque houve adultério que deve haver o divórcio. Não é porque houve imoralidade sexual por parte de um cônjuge que o outro é obrigado a separar-se. É permitido. Mas a permissão se dá por uma razão específica. Por que Deus permite? Se ele não aprova o divórcio, por que ele permite? Tem um outro texto que vai deixar isso mais claro. E você pode abrir a sua Bíblia agora em Mateus 19. Mateus 19, a partir do versículo 3. Mateus 19, a partir do versículo 3, diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam. Olha só o que eles foram fazer. Eles não foram fazer uma pergunta sincera, honesta. Eles foram para experimentar Jesus, para colocar ele à prova. Perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa é a pergunta. Versículo 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe. Falaram de novo, outra pergunta. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Nós vemos que os fariseus quiseram colocar Jesus numa situação difícil, mas ele não se deixou intimidar. Os fariseus perguntam: pode um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus responde: é claro que não. Claro que não. E por que não? E aí Jesus recorre ao princípio de tudo. Ele diz: Deus criou o casamento para ser indissolúvel. O casamento tem que ser heterossexual, tem que ser monogâmico e tem que ser indissolúvel. Foi assim que Deus criou. O que Deus uniu, o homem nenhum pode separar, nem o marido ofendido, nem a mulher ofendida, nem o juiz, nem o líder religioso. Ninguém pode separar o que Deus uniu, é o que Jesus está dizendo. Daí os fariseus ardilosamente perguntam, novamente eles perguntam, por que então Moisés, olha só, mandou dar carta de divórcio, versículo 7. Eles dizem que Moisés mandou dar carta de divórcio. Eu fiquei pensando enquanto eu estudava, né? Se Jesus fosse um dos pastores, que é outro, é diferente daquele primeiro que eu citei, tá? Se Jesus fosse um dos pastores bem conhecidos no Brasil hoje, né, ele diria: ô, seus imbecis, seus falastrões, vocês estão falando asneira. Moisés não mandou ninguém dar carta de divórcio para ninguém. Mas como Jesus é muito mais sábio e inteligente, Jesus disse: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu acredito até que Jesus tenha dado ênfase, como eu fiz agora, na palavra: Moisés vos permitiu. Dito de outra forma, nem mesmo o adultério ou a imoralidade sexual do cônjuge é razão suficiente para se desfazer o casamento. O casamento foi criado por Deus para ser indissolúvel. E no caso de infidelidade, a primeira coisa que se deve buscar é o perdão e a reconciliação.
E eu já vi isso acontecer. De alguém ofendido pelo seu cônjuge que praticou o adultério vir a perdoar. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas no entorno, as pessoas da igreja, acabam recriminando aquela pessoa que decidiu perdoar, porque acreditam que ela, na verdade, deveria se divorciar logo de cara. Mas o princípio bíblico é que haja o perdão, é que se busque restauração, reconciliação. A ordem ou mandamento de Jesus é justamente perdoar. O problema é que, por causa da dureza do nosso coração, quando nós falhamos, não temos a disposição natural para o arrependimento e para o pedido de perdão. Ou quando falham conosco, não temos a disposição natural de perdoar e de receber o outro. Bom, tudo isto posto, eu gostaria de propor algumas reflexões que eu creio serem importantes. A primeira é sobre o reino de Deus. Embora hoje em dia o número de divórcios seja muito grande e as leis do nosso país facilitem muito o divórcio hoje em dia, nós, servos de Deus, não temos que seguir o modo de vida deste mundo, porque nós pertencemos ao reino de Deus. Nós devemos sim seguir o padrão, seguir as leis do reino de Deus. O censo mais recente do IBGE indica que 1 a cada 3 casamentos terminam em divórcio. Uma outra fonte afirma que nos últimos 10 anos o divórcio cresceu 160%, mais que dobrou. Em outro lugar eu vi a informação de que acontecem 140 mil divórcios. 140 mil casamentos são cancelados todo ano no Brasil, nos últimos anos. Eu estava ouvindo a rádio essa semana, eu não sei se eu entendi bem, mas me pareceu que a pessoa falou que já é maior o número de pessoas divorciadas do que o número de pessoas casadas no Brasil. Eu achei exagerado isso. Eu não arrisco dizer que isso é verdade, mas se isso for verdade, é surpreendente. Por muito tempo, o divórcio entre cristãos era mais raro. Mas agora, infelizmente, já se tornou muito comum. É triste, inclusive, dizer que há muitos pastores que se divorciaram pelo menos uma vez. Meus irmãos, a gente não precisa seguir a cultura deste mundo. Nós pertencemos ao reino de Deus. Jesus está mostrando aqui em Mateus capítulo 5, nesse sermão do monte que vai até o capítulo 7, ele está falando sobre a justiça no reino de Deus, o modo de viver do reino de Deus. É esta lei que nós devemos seguir, e não a lei e não a cultura deste mundo. A segunda reflexão que eu quero fazer é sobre perseverança. Enquanto muitos se divorciam dizendo que o amor acabou, dizendo que há incompatibilidade de gênios, dizendo que o outro bebe demais, dizendo que o outro usa drogas ou que o outro não quer trabalhar, o servo de Deus permanece firme no compromisso que fez, assumindo todas as consequências da sua decisão quando se casou, e faz isso para a glória de Deus. Eu já vi algumas mulheres querendo se divorciar por causa que o marido bebe demais ou por causa que o marido usa drogas. Mas você não sabia disso quando se casou? Eu sabia. Bom, então você não tem nenhum motivo. E ainda que você não soubesse, ainda que isso tenha surgido na vida do seu marido há algum tempo, depois do casamento, nem isto é razão para o divórcio. Nem isto. Há nesse texto, e no texto de Mateus 19 que a gente leu, a cláusula de exceção
que é o adultério da outra parte. Há uma outra cláusula de exceção colocada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, que é o abandono do lar. Quando o outro simplesmente abandona, rejeita completamente, não quer mais saber de nada. Mas fora isso, nenhuma outra razão é razão justificável para haver o divórcio. O servo de Deus, a serva de Deus, continua no casamento, mesmo sendo, usando um termo contemporâneo, mesmo sendo um relacionamento tóxico, mesmo sendo sofrível. O servo de Deus permanece, persevera em oração, clamando a Deus por restauração, por conversão. E Deus, meus irmãos, minhas irmãs, é glorificado na perseverança dos seus servos em se manterem casados. A letra da música que a gente cantou há pouco, ela foi escrita focando na comunhão entre os irmãos, no amor que deve haver entre irmãos. Mas eu creio que essa letra faz todo sentido também no contexto do casamento. Nós cantamos, eu quero ser uma bênção para você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Isso não faz todo sentido dentro do contexto do casamento? É quase certeza, infelizmente, que o seu cônjuge não vai mudar nas coisas que você gostaria que ele mudasse. É mais fácil mudar a disposição do seu coração para aceitá-lo como ele é ou como ela é. Então, vale aqui essa reflexão sobre a perseverança. Uma terceira reflexão agora sobre o perdão. Perdão. Mesmo se um dia houver infidelidade ou práticas imorais por parte do seu cônjuge, considere primeiramente perdoar. Procure ajuda para ambos conseguirem reconstruir os laços conjugais. Lembre-se da resposta de Jesus a Pedro quando ele perguntou: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? A resposta de Jesus foi: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa é uma maneira de dizer que o perdão deve ser dado sempre. Esse é o princípio geral. Esse é o princípio geral. Casos específicos devem ser avaliados com cuidado, de modo também muito específico. Então devemos nos pautar pelas leis do reino de Deus, devemos ter como uma virtude muito grande a perseverança e devemos também ter sempre a disposição, em primeiro lugar, de perdoar. E uma quarta reflexão agora sobre aconselhamento, especialmente aconselhamento casais. A palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Isso nos é dito por Paulo porque Deus sabe que nós precisamos de instrução e de aconselhamento. Talvez você tenha sido a parte ofendida pela infidelidade do seu cônjuge. Isso continua a te machucar. A ferida continua aberta. Você não consegue perdoar. Então, a minha orientação para você: procure alguém com sabedoria, com conhecimento bíblico, que possa conversar com você, possa te aconselhar biblicamente, possa orar com você, possa caminhar com você por um tempo, a fim de juntos buscarem o favor de Deus para tratar essa ferida. Por outro lado, talvez você tenha sido ou é a parte infiel e sabe que está em pecado, não sabe como tratar disso.
não sabe como ajustar as coisas. E o meu conselho para você, da mesma forma, procure alguém que tenha sabedoria, que tenha conhecimento bíblico, que possa te orientar biblicamente, te acompanhar, a fim de tratar efetivamente o seu pecado, colocá-lo aos pés de Cristo e buscar restauração. Você precisa de alguém para conseguir vencer esse pecado. É claro que a gente precisa de Deus, mas Deus muitas vezes age nas nossas vidas através das pessoas. Nós precisamos de aconselhamento. Muitos casamentos têm sido desfeitos por motivos diversos, porque ambos não se prepararam devidamente para o casamento. Não aprenderam ou não buscaram aprender a serem maridos e esposas. Acharam que o namoro os prepararia, né? Acharam que o casamento daria certo porque havia aquela paixão. Mas não é assim. Por causa do pecado que entrou no mundo, que entrou nas nossas vidas, afeta o nosso coração, o casamento se tornou algo muito difícil de ser mantido. Mas não precisa ser assim. Com aqueles que amam a Deus, com aqueles que servem a Deus, com aqueles que buscam andar sob a luz do Evangelho de Jesus Cristo, não precisa ser assim com você. Nessa hora, meu irmão, minha irmã, se arrependa dos pecados que eventualmente você cometeu contra o seu cônjuge, seja na área sexual ou em qualquer outra área. Mágoas que você causou, feridas que você causou. Se arrependa dos seus pecados, das palavras malditas, das ações e reações que causaram feridas. Peça perdão a Deus, mas peça também perdão ao seu marido, peça perdão à sua esposa, busque reconciliação. Se o teu marido ou a tua esposa te feriu, perdoe. Perdoe. E eu creio que não há nenhum casamento em que apenas um é o ofensor e o outro é o ofendido. Ambos são ofensores e ofendidos. Portanto, ambos precisam reconhecer os seus pecados, pedir perdão um ao outro e ambos precisam perdoar ao outro. Lembre da graça. Se você tem dificuldade de perdoar, lembre da graça de Deus que superabundou sobre a sua vida, limpou você de todo o seu pecado quando você creu, e assim permita que a graça, essa mesma graça, flua através de você e perdoe o seu cônjuge, assim como Deus em Cristo perdoou você. Esse é um tempo oportuno de restauração. Não se vingue. Já vi pessoas se vingando do seu próprio cônjuge. Não se vingue. Dê lugar à justiça de Deus. Dê lugar à graça de Deus. Lute pela paz. Ora, nós vimos aqui em Romanos capítulo 12, no texto lido na liturgia, não torneis a ninguém mal por mal. Não retribua com o mal feito pelo seu cônjuge. E se esforce para fazer o bem para com o seu cônjuge. O quanto depender de você, tenha paz com o seu cônjuge. Estou lendo aqui Romanos 12, versículo 17, versículo 18. Não se vingue do seu cônjuge. São princípios bíblicos. Lute pela paz. O divórcio não deve passar pela sua cabeça por nenhum motivo. O divórcio não é uma possibilidade para você. Ore a Deus pedindo: Senhor, me ensina a oferecer perdão. Me ensina a me parecer contigo em compaixão. Eu vou colocar uma canção aqui que diz essas palavras. É uma oração a Deus. Mas antes eu vou recomendar que você depois dessa mensagem, talvez antes de dormir, essa noite ainda, leia o capítulo 16 de Ezequiel.
Veja o quão infiel o povo de Israel foi para com Deus. É um capítulo duríssimo. Talvez você vai ficar com nojo de Israel por tudo que Israel fez para Deus. Mas no final desse capítulo, veja como Deus perdoou o seu povo. E saiba, se você tem dificuldade de perdoar, saiba, você é o Israel de Deus. Você foi perdoado. Você foi restaurado. Você é, juntamente com os irmãos, a noiva de Cristo. Nós, juntos, estamos sendo preparados para as bodas do Cordeiro e nós somos a noiva. O enlace eterno vai acontecer. E nós seremos apresentados a Cristo sem mácula. Toda essa infidelidade nossa, todos os nossos pecados cometidos contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, tudo isso, toda essa infidelidade será expurgada, será esquecida, será perdoada. Ora, diante dessa obra grandiosa de nosso favor, nós devemos ser tais como o nosso Deus, tais como o nosso Senhor, e devemos perdoar. Devemos sempre buscar reconciliação. Faça com o seu cônjuge o que Deus fez por você. Não é fácil. Com certeza, não é nada fácil.